bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, ainda não se inscreveu? Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, faça seus comentários, dá seu like e vamos compartilhar os vídeos. Quem nunca se deparou com pensamentos ruins? Vamos ver logo após a vinheta. Nossa mente é muito ativa, tem até a tal síndrome do pensamento acelerado. Mas olha, em todo tempo, muitas vezes, os pensamentos tentam nos invadir, tentam nos acusar ou até mesmo nos justificar. Vamos ao tema de hoje. Não seja escravo de seus pensamentos. O nosso texto base está em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, que diz assim: E dominamos todo o pensamento carnal, para torná-lo obediente a Cristo. Olha só a missão que nós temos. Existem pensamentos disfuncionais, ou seja, que eles não ajudam não, eles não funcionam direitinho não, são aqueles que distorcem a realidade e traz muito sofrimento. Mas também existem pensamentos intrusivos, como no caso de um toque, de uma ansiedade generalizada. A pessoa não tem controle sobre esses pensamentos, por isso que é um transtorno, né? O toque, transtorno obsessivo compulsivo. Mas você não pode esquecer, nós servimos um Deus vivo, um Deus que não nos abandona e um Deus que nos conhece lá no íntimo. Jeremias 11:20 diz assim: Ó Yahvé, olha que tremendo, ó Yahvé dos exércitos, Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente de todos. O Senhor te conhece. O Senhor conhece tua estrutura. O Senhor sabe realmente esses pensamentos intrusivos. O Senhor sabe quando nós não temos domínio sobre os nossos pensamentos, mas é por isso que nós estamos nesse momento entendendo e aprendendo que eu preciso levar os meus pensamentos a Cristo. E aí nós vamos ver algumas coisas como confrontar, como a gente pode trabalhar e andar nesse mundo agradando a Deus e o Senhor nos abençoando. Não se esqueça, o Senhor, Ele te conhece. Vamos ver Jeremias 17:10, que diz assim: Eu, Yahvé, o Senhor, eu sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Eu amo muito esse versículo, porque mostra assim, olha, Deus, Ele te conhece, Deus, Ele te sonda, Ele examina você, Ele entende e Ele procura justamente isso, entender cada pessoa de acordo com as atitudes. E aí a gente olha, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer os pensamentos de Deus a meu respeito. Sabe para quê? Para que eu possa direcionar os meus pensamentos, porque muitas vezes eu vou ser atacada por Satanás acerca do que Deus pensa a meu respeito. Os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que o nosso. Vamos ver Isaías 55:8-9, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, primeiro que eu preciso entender, os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos. Os pensamentos do Senhor não são os pensamentos das pessoas que nos julgam, nos condenam e se depender delas já está todo mundo lá no inferno, né? Então eu tenho que entender isso. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os pensamentos do ser humano. Mas também os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. Jeremias 29:11 diz assim, ó: Porque eu pensei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, é pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu não sei quais são as estratégias do diabo em relação à tua vida, mas eu sei que é algo que ele usa, é a questão do pensamento. E aí, como eu conheço o pensamento do Senhor, que é pensamento de paz, eu conheço o pensamento do Senhor, que são pensamentos mais altos do que os meus pensamentos, aí eu vou começar a entender que também Deus conhece os meus pensamentos. E Deus, Ele conhece na íntegra. Deus conhece com
verdade aquilo que passa dentro da nossa cabeça. Deuteronômio 31:21 diz assim: eu conheço com toda a clareza o pensamento deste povo. Deus falando do povo de Israel. Aí a gente olha assim, poxa, eu acho lindo, eu acho maravilhoso saber que Deus conhece o meu pensamento. E eu não posso esquecer justamente dessas pessoas que têm transtornos, aonde existem os pensamentos intrusivos, até os pensamentos abusivos, né? Aqueles pensamentos que não dependem delas, os pensamentos que não são controlados por elas. Então isso eu nunca posso esquecer, sabe por quê? Porque Deus não se esquece. Porque Deus, ele é soberano, porque Deus é um justo juiz. É por isso que eu trago para você entender que você serve um Deus que cuida, um Deus que vela, mas é um Deus justo. Salmo 139, 23 e 24, o salmista fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Acho lindo quando o salmista fala assim: prova-me, Senhor. Olha, Senhor, tu sabes tudo o que se passa dentro de mim, tudo o que se passa no meu pensamento. Às vezes nós estamos falando com alguém e a gente está vendo que a pessoa está falando uma coisa, mas o olhar dela está falando outro. Aí a gente olha assim e fala: meu Deus, só o Senhor sabe realmente o que essa pessoa está pensando. E o Senhor sabe. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que discerne. Discernir é diferenciar, é distinguir, é entender. Deus faz isso com o nosso pensamento. Ele discerne, ele diferencia, ele distingue, ele prova. E aí a gente fica mais tranquilo ainda, porque nós sabemos que nós temos um Deus tremendo, maravilhoso, perdoador. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí a gente olha assim: Deus, o Senhor é lindo mesmo, porque o Senhor separa o pensamento, porque o Senhor olha, o Senhor vê o propósito, o Senhor vê a intenção, né? Lembra que eu falei? Tem pessoas que falam uma coisa que você está vendo a boca dela falar, mas você está vendo o olhar dela falando outra. E aí a gente vê, e só Deus realmente sabe o que passa na cabecinha da pessoa. Mas tem uma coisa que a gente sabe: nós precisamos abandonar os pensamentos ruins, aqueles pensamentos que não nos aproximam de Deus. Isaías 55:7 fala assim: olha, deixe o ímpio o seu caminho e ao homem maligno os seus pensamentos. Ou seja, censure os seus pensamentos, contradiga os teus pensamentos, discorde dos teus pensamentos. É justamente isso a palavra deixar no dicionário. É justamente você entender: eu preciso censurar meus pensamentos. Opa, peraí, está contra a palavra de Deus? Está contradizendo o que Deus fala para mim? Opa, não posso dar bola para isso aí não. É interessante, tem um velho ditado que fala assim: olha, eu não impeço a pombinha de voar por cima da minha cabeça, agora de fazer ninho, isso depende de nós. Isso a gente pode impedir. Então, quando fala assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno deixe os seus pensamentos. E sabe o que faz? E se converta ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Lembra que eu falei: não seja escravo dos seus pensamentos? É justamente isso. Traga os teus pensamentos em censura, traga os teus pensamentos que estão contradizendo a palavra de Deus e você argumente com ele, discorde dos teus pensamentos quando são pensamentos ruins, quando são pensamentos que não glorificam a Deus. Nós precisamos direcionar os nossos pensamentos ao Deus Todo-Poderoso. Colossenses 3:1-2, Paulo fala assim: olha, portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Direcionar os pensamentos. Direcionar, como assim? Eu vou trazer para a cruz de Cristo. Eu vou pensar nos objetivos de Deus para a minha vida. Eu vou fazer, sabe o quê? Destronar. Sabe o que é destronar? É rebaixar, é demitir, é expulsar, é tirar do trono esses pensamentos que estão intrusivos na minha
pensamentos que não agradam a Deus. Jeremias 4,14 fala assim, ó, lava o teu coração da malícia, não é para você pegar uma escovinha com sabão, né, e lavar o coração, não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é a palavra de Deus. Leva o teu coração na palavra de Deus. Aí fala assim, quando você está na palavra de Deus, você vai ver que o Senhor vai trabalhar. É o Deus que transforma, é o Deus que faz do homem velho uma nova criatura, né? E a gente vê, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Até quando você vai ficar alimentando esses pensamentos que estão contradizendo a palavra de Deus? Até quando você vai manter, você vai conservar esses pensamentos que está te fazendo sofrer, que você sabe que não está agradando a Deus? Aí a gente olha assim, isso é um sinal que eu estou dando mais valor ao que está passando aqui na minha mente do que o que o Senhor tem prometido para mim, do que as promessas de Deus, do que a palavra que Deus tem falado para mim. Você concorda comigo? Pois é. Por isso é que Deus falou para um homem chamado Josué. Deus chega para Josué e fala assim, Josué, esforça-te, Josué. Josué, não tenha medo, confia, leia, medita na palavra, tenha intimidade comigo e me obedece. Vamos ver Josué capítulo 1, verso 7 e 8. Eu acho lindo, que Deus tremendo é esse, é um Deus que cuida de você. E olha o que Deus fala para Josué, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que prudentemente te conduzas por onde quer que você andar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Agora, diante da dificuldade, o pensamento fala para você que Deus te abandonou, o pensamento traz para você que você não é uma pessoa que agrada a Deus, o pensamento intrusivo, invasivo, o pensamento que não agrada a Deus te bombardeia. Aí você olha, você desanima, você se entrega à tristeza, você deixa o diabo bombardear a tua cabeça através dos pensamentos. Mas o que Deus disse para Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, não alimenta a tristeza não. Ainda fala assim, sabe por quê? Porque você vai ter cuidado de fazer conforme tudo que Moisés te ordenou, ou seja, conforme a palavra de Deus. Olha, cuide, leia, medite, obedeça, tenha intimidade com Deus. Ainda fala assim, ó, não alimente os pensamentos que desagradam a Deus. Vamos ver Eclesiastes 10 e 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Olha que tremendo. Então a gente olha assim, Deus, e esses pensamentos intrusivos, Deus, e essas coisas que passam na minha cabeça, aí eu vou lembrar de Josué. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter bom ânimo, eu vou meditar na palavra, eu vou ter mais intimidade com Deus, eu vou orar e o Senhor vai fazer prosperar o meu caminho, porque é promessa, porque é a palavra dele. Aí a gente vê, como que eu vou vencer esses maus pensamentos? Primeiro, eu vou ocupar o meu pensamento das coisas que agradam a Deus. Sabe como? Primeiro, eu vou reconhecer quem eu sou em Cristo. E olha, eu tenho certeza que que você, que nós somos amados de Deus. 1 João 3:1 fala assim, ó, vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Que tremendo, glória a Deus por isso. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aí a gente vê, tem muitas pessoas que gostam de viver segundo os seus corações, que elas olham pra gente e elas não vão gostar da gente não, porque elas não gostam de Deus. Até se enganam, né? Mas aí a gente sabe que a gente tem uma luta e que nós temos um adversário e eu pode ter certeza, não são essas pessoas.
Não é carne, não é sangue, mas é sim principados e potestades, hostes espirituais da maldade. Então não adianta eu alimentar meu pensamento com raiva das pessoas, não. Ao contrário. Primeiro, eu sei que eu sou amada de Deus. Segundo, eu preciso reconhecer que eu não sou inferior a ninguém. É outra estratégia que o diabo põe na cabeça das pessoas. Ah, que você não serve para nada, que você não é nada, que você é uma coitada ou um coitado e que você é inferior a todo mundo. Isso é mentira do diabo. Segundo Coríntios 11:5, Paulo fala assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Olha a certeza de Paulo. E é justamente isso, nós somos filhos de Deus. Eu não sou inferior a ninguém, mas também não quero ser superior a ninguém, não. Eu quero, como a Bíblia fala, fazer o que agrada a Deus. Terceira dica, reconheça que você tem um Deus que age a teu favor. Olha o que fala Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti. Olha por quê? Que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Gente, não tem um outro Deus que a Bíblia nos mostra que trabalha, que age, que cuida a favor daqueles que depositam a esperança nele. Quarta dica, reconheça que você tem um Deus que sempre está com você. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Como o diabo gosta de falar que você está sozinha, que você está sozinho. Por isso que você tem que ter conhecimento da palavra, tem que meditar na palavra, tem que ler a palavra. Porque olha aí, ó, não te ordenei eu. Tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que batalhar, você está numa guerra. E aí o que o Senhor fala? Eu estou com você por onde você andar. Mas Jesus também fala em Mateus 28:20. Olha que tremendo. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Olha que lindo você saber que você está com a presença do Senhor em você, que o Espírito Santo de Deus habita em você. Então, quando vem pensamento, você tem que saber. Lembra? Você tem que contradizer ele. Você tem que se posicionar diante dele. Você não pode deixar ele criar trono no teu coração, na tua mente e fazer aquilo que o teu pensamento fala para fazer. A quinta dica, reconheça que Deus te sustenta. Isaías 41:10 fala assim: por isso não tenhas medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu, Deus falando, o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Reconhece, Deus te sustenta. Se você está vivo até agora é porque Deus tem te sustentado. E ele fala, não tenha medo, não alimente o medo, porque o Senhor está contigo. É o Senhor que te fortalece, é o Senhor que te ajuda, é o Senhor que te segura. Amém? Mas vamos à sexta dica. Tem que confrontar esses pensamentos. Sabe como que você confronta? Usa os critérios que Paulo nos ensina em Filipenses 4:8. Olha só. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então veio o pensamento. Eu vou pegar esse pensamento e vou passar no crivo. Ele é verdadeiro? Esse pensamento está sendo um pensamento respeitável? Está sendo um pensamento justo? É puro eu pensar o que está passando na minha cabeça? Eu alimentar isso? É amável? Ele é de boa fama? Tem virtude nele? Tem louvor? Se não tem, esse pensamento não serve para mim. Porque o que deve ocupar o meu pensamento é aquilo que glorifica a Deus. Nunca se esqueça de confrontar os seus pensamentos. Sabe por quê? Porque eu preciso, você precisa, nós precisamos entender que a minha mente, que a sua mente é limitada.
E eu não posso esquecer que eu tenho um adversário astuto que usa estratégia. Para quê? Para nos enganar. Segundo Coríntios 11:3, Paulo fala assim, ó, entretanto, eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Tem pessoas que elas alimentam o pensamento, elas não colocam no crivo de Paulo, eu chamo de crivo de Paulo, e ela só vai alimentando, e quando ela vê, ela vai estar assim entregue ao pecado. É por isso que eu preciso dominar o meu pensamento. Eu não posso deixar o meu pensamento me dominar, eu não sou escravo dele. Eu tenho que levar o meu pensamento a Cristo e eu tenho que confrontá-lo através da palavra de Deus. Eu preciso confiar que o Senhor, Ele estabelece pensamentos. Sabe o que significa estabelecer? Ou simplesmente, Ele conserta. É dicionário, é consertar, é ajustar, é firmar, é organizar. Olha o que a palavra de Deus nos diz, o Senhor, Ele conserta, Ele ajusta, Ele firma e Ele organiza. Provérbios 16:3 fala assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Você viu por que eu estou falando isso? Só que eu preciso confiar no Senhor, porque o Senhor é o que tem todo o poder para estabelecer, para consertar, para organizar o meu pensamento. Até nisso, nós somos dependentes de Deus. Eu tenho mais é que glorificar a Deus. Senhor, me ajuda, me sustenta e estabelece os meus pensamentos. Efésios 3:20-21 fala assim, olha, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, ó que lindo, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Lembre-se, o que Deus disse para Josué mesmo? Confronta teu pensamento, mas você tem que se esforçar, você não pode temer, não pode alimentar o medo, você tem que confiar, leia e medite na palavra, tenha intimidade com Deus e obedeça o que Deus manda você fazer. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo que fala assim, olha, Deus, Ele age no impossível. Mas eu vou deixar um outro link, também é obedecendo a Deus diante dos temores. Foi até uns passados, não tem muito tempo não. E bênçãos da obediência. O desejo do meu coração é que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te ajude, que você possa entender que para Deus nada é impossível. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.